Pai, é o seguinte, eu estou no momento agora de construção, de crescimento, prosperidade, Deus me abençoando demais, né? Eu e a Lilica fazendo um trabalho aí que a gente está impactando muitas empresas, crescendo numa velocidade assim, que até confesso às vezes assusta, né? Mas por outro lado a gente se sente preparado, a gente sente merecedor. E eu quero ouvir um conselho seu, de pai para filho, né? Conhecendo a minha história, conhecendo a nossa história, conhecendo eu, a Aline, toda a nossa família, enfim, né? Um conselho para esse momento que eu estou, assim, o que que te vem aí no coração, que falas você pode deixar, porque aí esse conselho é para mim, mas eu sei que de alguma forma ele vai servir para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Quando eu conecto com as histórias, com a minha história, a história da nossa família, eu fico lembrando sobre foco. A gente vai construindo, a gente vai crescendo. E é claro, é interessante diversificar investimento, mas diversificar investimento é muito diferente de que focar onde você tem, abre aspas, a galinha dos ovos de ouro, onde você tem uma tendência maior, uma habilidade maior, uma missão, um propósito maior. Então a grande dica é, lembra o que está te levando a 1.000 km por hora, e por mais que venha coisas a 20 km por hora ou 100 km por hora, esse norte, essa direção, nunca deve ser esquecido. Porque o produto âncora, a empresa âncora, o foco, o maior foco, é isso que faz todas as outras coisas. E pode acontecer na nossa vida que venha outros encantos. E são bons os encantos para o investimento, mas não para a tua energia ou o foco da tua energia. Cuidado e não separar demais o foco, a atenção da tua energia. Eu realmente acredito nisso, que é bom ter diversidade, claro, inclusive investimentos, vários tipos de investimento, mas diferente de você acordar de manhã e ter uma razão maior, uma causa maior, uma empresa que é âncora. Por mais que a gente tenha filiais, empresas agregadas, conectadas, nunca esqueça disso. Do que você nasceu para fazer, ou Deus te deu oportunidade para tocar mais e mais pessoas e mais empresas e mais empresa. Lembra da alma e da essência do que move você. O produto âncora, a empresa âncora, o negócio âncora. Legal, nunca perder ali o grosso da energia, a força da energia naquilo que é o central, né? Exatamente Aquilo isso. que te A trouxe. empresa central, o núcleo do negócio central, que te levou, que te traz, que abriu as portas, que acelerou, essa deve É ser a interessante, premissa né? número 1. Porque a gente vai crescendo e vão surgindo muitos convites, muitas oportunidades, e talvez parte desses convites e oportunidades são distratores, né? Você tá ali com algo que te leva a 1.000 por hora, né? Usando as suas palavras. Aí tem algo aqui, opa, vai me dar mais 20 de velocidade, mas às vezes não vale a Tá pena. tirando dos meus. Que legal, interessante. Pai, e assim, eu quero que você compartilhe agora. Existem muitas famílias empreendedoras que me Sim. acompanham, muitos pais e filhos também. O que você acha que contribuiu, né? E pensando agora que você está falando para famílias empreendedoras, para pais que têm filhos, que querem formar esses filhos como empreendedores, ou famílias que têm pessoas que são interessadas em empreender, né? Olhando para assim, para nossa história, para nossa árvore genealógica, por tudo que a gente já passou, o que que você acredita que contribuiu tanto na minha formação como empreendedor, como pessoa, e que me ajudou a gerar os resultados que eu tenho hoje? Porque eu tenho algumas coisas na minha cabeça, mas eu queria ouvir essa sua análise para que isso também sirva como lições para famílias que estão preparando filhos, ou para, né, famílias empreendedoras. Uau, boa pergunta. Nós temos muitos traços que a gente repete, adota, continua, expande, transcende. Então é da natureza do ser humano, inclusive geneticamente falando, algumas percepções. E a gente pode chamar isso de inconsciente, coletivo, familiar. Uma das coisas fortes é essa energia que a gente tem para o trabalho, né? Então você vê, o teu bisavô, que é o vô Jerônimo, né? Meu avô, já tinha aquela energia forte, poderosa. A avó é uma máquina, e eu mais outra.
você se tornou mais uma, né? Essa força, essa energia, essa garra, esse foco, somos incansáveis, imparáveis, e isso é muito forte. Então tem o exemplo que é consciente, que eu vejo, e o exemplo que é genético, que é inconsciente. O exemplo energético, de ir, de tocar, de transcender, isso é uma das coisas fortes. Então, por mais que você tenha consciência ou não tenha consciência, com certeza esse ver e entendendo, esse ver e intuindo, te ajuda pra caramba, com certeza, até hoje. Mas também tem a criatividade, né? Da gente deixar as pessoas fazer o que elas conseguem fazer de melhor. Famílias, empresas, o que cada filho pode fazer? Qual que é a expertise da pessoa? O que ele tem mais facilidade? Quando eu penso em família, eu fico pensando assim, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 filhos, qual a expertise de cada um? Colocar os filhos nas expertises, por mais que todos devem aprender da empresa inteira, e eu realmente acredito nisso, e se você não tivesse aprendido, você não conseguiria fazer o que você faz, mas tem o foco, tem deixar os nossos filhos, apoiar os nossos filhos na habilidade que eles têm, o que eles desejam. Porque habilidades pode ser que eu tenha consciência e pode ser que eu nem tenha consciência, eu posso construir também. Eu acredito nisso. Então, o exemplo consciente e inconsciente é forte, né? A gente vive naquilo e é aquela história, né? Que o líder é reflexo da sua equipe. Isso é real. Mas também você colocar as pessoas a fazer o que elas desejam fazer, o que elas querem fazer, o que elas sabem fazer. Se as empresas familiares dessem esse foco, isso é legal. E outra coisa, separar completamente os papéis, né? Porque existe uma confusão. Família existe, eu sou. Toda vez que eu falo eu sou, é um papel. Mas eu sou empresário, empreendedor, sou CEO. Então, mas qual que é o papel do outro? Né? Eu sou, o que eu sou? Sou um CMO? Vamos falar de família, de níveis, de funções maior? Tá, o que o CMO faz? O que um CEO faz? O que um CFO faz? O que o CEO faz? Então, a clareza de papéis também é muito importante. Talvez essa seja a maior dificuldade das famílias. Que enquanto você fala, você não fala como uma hierarquia, uma ordem, um organograma de uma empresa. Você fala como pai, como filho, como tio, como cunhado, como avô. Separar os papéis completamente não é fácil. Se a gente falar que é fácil, não é fácil, porque o cérebro é um só. Mas a energia e o foco, essa eu acho que é a maior dica de todas. Quando nós conversamos em empresas, conversamos em papéis diferentes dos papéis da família. Tanto é que a nossa identidade é a soma de todos os papéis. Empresários precisam ter clareza desses papéis e das funções. Genética, genealogia, exemplo, intensidade. Colocar as pessoas no lugar certo. Aproveitar a genialidade, a habilidade. E ter muita atenção nos papéis. Uma total e extraordinária clareza de papéis. Para você não confundir, não dar briga, incômodo e tudo aquilo mais. Eu penso que isso aí é muito forte. Eu reconheço conscientemente o quanto o exemplo foi importante para eu ter essa veia empreendedora. Mas talvez mesmo reconhecendo conscientemente, eu acho que tem muito mais peso ainda do que eu acho que realmente tem, né? Porque dos dois lados da família, assim, né? O vô Jerônimo, meu bisavô, já era empreendedor. Muito. Né? O meu vô Neca também, que é meu avô, do lado da minha mãe, também tinha ali uma veia empreendedora, né? Sim. Então, apesar de quando eu nasci, não ter nascido em berço de ouro, né? Lá em Doverlândia, mas tinha muito exemplo, né, de empreendedores em torno de mim ali, né? Porque, querendo ou não, nessa época ali, quando eu era pequenininho, eu lembro meu avô, ele puxava linha de leite. Tinha várias linhas de leite. Meu avô Zé. Então, querendo ou não, é uma atividade de empreendedorismo. E tinha fazenda também. Exatamente. Tinha gado e plantava. E ainda tinha os caminhões de leite. Exatamente. Então, eu acho que essa força do trabalho, eu sempre fui muito exposto à força do trabalho. A não ter preguiça, a fazer o que tem que ser feito, a entender que às vezes você vai precisar sacrificar alguns anos para poder construir algo maior, a também não ficar no conforto. Eu vejo muito isso na nossa família, assim.
não ficar na zona de conforto, né? Então, beleza, eu conquistei isso aqui, mas o que mais eu posso gerar? O que mais eu posso impactar? Eu diria que é quase que genético pra gente ali, né? E interessante você colocou, pai, de cada um explorar o seu talento, né? Eu lembro que na minha jornada te ajudando a construir BC, empreendendo juntos e tal, eu explorei muito o meu talento de vendas, de área comercial. E eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, e eu falava para os meus amigos dos seus cursos, eu tinha muita facilidade para vender. E eu percebi esse talento. Aí quando eu me formei, voltei para Goiânia para estar mais perto lá de você e tal, eu tinha muita confiança de pôr minha bunda lá na cadeira, o headsetzinho e vender ali bastante os nossos cursos. Então, assim, né, foi criado ali um contexto que eu pude explorar muito aquele talento. E aí eu vejo assim, talvez depois de explorar um talento, a pessoa pode ir aprendendo outras coisas, né? Aí foi ficando bom na gestão, na liderança, a empresa sempre investindo muito em mim. O senhor usou também bastante, muito marketing, né? Exatamente. Muito curso, viajou bastante. Exatamente. Então, esse processo de formar a pessoa tem que existir, né? Mas eu acho que é uma corresponsabilidade, né? A pessoa tem que querer, né? E eu acho que a família e a empresa estarem disposta ali a investir, né? E um outro ponto que você trouxe dessa separação de papéis, isso é desafiador, né, pai? É desafiador. Porque eu até lembro que a gente, trabalhando juntos, a maioria do tempo eu sempre te chamei mais de pai dentro da empresa, mas teve uma época até que eu comecei a chamar mais de José Roberto Marques e tal, enfim. E aí, até um dia eu vi uma entrevista da Luiz Helena Trajano, e ela falou o seguinte, perguntaram lá para ela, a reunião de conselho do Magalu, tá lá o Fred é o CEO, né, do Magalu. É o filho dela. É filho dela. O Fred te chama o quê? Presidente do conselho, Luiz Helena, mãe. Aí ela pegou e falou assim, o Fred me chama de mãe. Eu sou a mãe dele, é o principal papel que eu tenho na vida dele. Só que naquela hora ali, o Fred não vai falar do aniversário da minha neta, da filha dele. Não. Naquela hora ali, o Fred não vai falar de coisas da família. Então, assim, ele me chama de mãe, porque é o principal papel que eu tenho na vida dele, mas se nós temos num momento de trabalho, nós temos que pôr foco naquilo ali e entender que outras coisas não podem invadir. Sim. E que uma situação de uma esfera ou de outra não pode atrapalhar as melhores decisões e tudo mais. Mas realmente é uma grande dificuldade ali, é uma maturidade que tem que ir sendo desenvolvida, né? Por todos, eu acho, né? Tanto os pais quanto os filhos, mas eu acho que pondo a necessidade e o desafio na mesa, a gente já vai melhorando ali e vai lidando melhor com esses mais diversos papéis. Tomar consciência da dificuldade faz ela ser menos dificultosa, né? Interessante, né? Se eu for pro clube, eu falo pro meu cérebro, eu tô indo pro clube, né? Vou jogar tênis. Se eu for pra igreja, eu vou orar, vou rezar. Se eu for pra empresa, opa, ali tem um sistema, empresa. Se eu tô em casa, a gente aprende a fazer isso, por mais difícil que seja. E a prática cria mecanismos e trilhas neurais que você automaticamente já tem aquele papel claro. Mas se eu não praticar conscientemente, ralar, tomar consciência, ter desconforto, isso nunca será algo automático, inconsciente. Então o papel, a clareza dos papéis, eu gosto demais de falar isso. Tanto é que todas as clarezas de papéis, todos os papéis, quando a gente soma, isso que é a sua identidade. São coisas diferentes, que é você, que é entrelaçado, mas é a somatória que faz você ser quem você é. Então olha que importante, né? Imagina se a gente tivesse uma respiração, um bater os dedos, ou eu me lembrei da linha amarela da Disney, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, né? Colocar uma linha amarela lá na porta para lembrar, estou entrando em casa, estou entrando no trabalho, estou entrando aonde que eu estou entrando, né? E isso pode ser imaginário, mas uma época no IBC, não sei se você lembra, a gente realmente pôs, né, a linha amarela no chão para lembrar a gente. Sim, sim. Ou seja, conscientemente acessar o papel, né? Isso. Então, vamos lá. tô nesse papel aqui agora. Eu ponho o pé aqui e aí eu ligo a pecinha, né? Qual que é o meu papel aqui?